Aí agora o que me marcou legal, porque eu já tinha o canal. Um dos momentos mais merdas, cara. O Vasco, você viu o Vasco 4 vezes. Aham. Vi as 4. E você viu as 4. A única que voltou campeão Foi a tua. foi que eu tava lá. As outras 3, qual foram o pior desses 3? De rebaixamento? É. Cara, o primeiro rebaixamento pra qualquer clube, ele é brabo. Porque tu sempre tem aquele bordão antigo de que time grande não cai. Sim. E eu lembro muito bem, em 2007 eu zoei o Corinthians, que só uma desgraça. Eu parecia um palmeirense. Eu lembro que eu tava soltando o piparerê, o Corinthians vai jogar a Série B. Aí no outro ano o Vasco cai. Então tem isso bem vivo na minha memória. E eu tô na casa do meu pai, eu lembro muito bem, porra, eu chorando, porra, caiu, não sei o quê. Aí eu peguei um tijolo, subi na laje, tinha parte que era laje, parte que era telhado. Eu lembro muito bem, eu subi pra cima do telhado, peguei um tijolo, escrevi Vasco grandão, de ponta a ponta, assim, no telhado, e fiquei cantando do vamos todos cantar, de coisa chorando. A cruz de volta, escrevendo Vasco de tijolo no telhado. Isso me marcou muito. A tua rapaziada sabe disso? Eu acho que eu já contei alguma vez, mas não sei se todo mundo sabe. Em 2009, cara, eu lembro muito bem, era a febre do jornal Lance, e aí começa a anunciar as contratações do Vasco. Tite, Fumagalli, porra, Elton, Adriano Michael Jackson. Eu falei, irmão, Fagner. É tudo anônimo. Só veio o Carlos Alberto depois. Falei, essa porra vai cair pra 3ª divisão, pai. Pô, o time que essa merda tá montando era só anônimo. Estourou tudo no Vasco. Eu falei, não é possível. Vai cair pra 3ª divisão que esse time tá montando aí. Todo mundo estourou, literalmente. Todo mundo literalmente estourou ali. Foi um ano bacana. 2010 do Vasco também foi legal. Agora, depois disso, naturalmente caiu uma vez. 2013, o meu sofrimento foi amenizado, e eu falei isso com o Rodrigo Dinamite ontem, pelo seguinte: tem a barbárie de Joinville, que é aquela briga da torcida, o cara dando barrada de ferro na cabeça dos outros. Eu tava ali começando a entrar num processo de porra, vai cair, mas aquilo me marcou tanto, e eu acho que toda pessoa de boa índole, que no final eu já não tava mais nem pensando se o Vasco ia ficar na 1ª divisão ou não. O meu emocional tava destruído de ver uma barbárie ao vivo. Já não é chocante você ligar o jornal lá e pegar uma imagem recuperada? Tu tava lá? Não, tava vendo em casa ao vivo. Tá. Pô, já é chocante tu ver, aconteceu uma tragédia em tal lugar, as imagens. Tu imagina tu ver a tragédia acontecendo sendo televisionado. Tu em casa e a Globo filmando, os caras dando barrada de ferro na cabeça dos outros, o Atlético Paranaense invadindo, a do Vasco recuando. Eu tava vendo, vão morrer pessoas na minha frente. Eu nunca vi ninguém ser morto. Então aquilo me marcou muito e ficou aquele negócio de volta, não volta, volta, não volta. O Rodrigo Dinamite falou até que ele mudou um pouco a visão dele sobre o Antônio Lopes lá no podcast ontem, porque ele falou que o Lopes na época estava no Atlético Paranaense e ele foi uma das pessoas que forçou para voltar ao jogo. Todo mundo falando que não dava, e ele não vai voltar. E ele falou que até hoje ele é meio assim com o Lopes, porque achou que ele não foi muito humano nesse dia. Então, assim, amenizou um pouco, porque eu já tava com o emocional tão zoado com a desgraça que tava acontecendo na arquibancada, que caiu. Aí agora o que me marcou legal, porque eu já tinha o canal em 2020. E o rebaixamento do Vasco ali é meramente confusão política administrativa, porque o Vasco não tinha time para ser rebaixado em 2020. Thales Magno, Germancano, Benítez, Fernando Miguel na zaga, no gol, Leandro Castan, Pikachu. Tanto que boa parte, Colo Gil, boa parte dessa galera no ano seguinte arrebentou. Pikachu, melhor lateral direito do Campeonato Brasileiro, Fernando Miguel, um dos 3 melhores goleiros do campeonato, Thales Magno foi campeão na Major League Soccer, sendo revelação e fazendo gol do título. O Germancano, não precisa nem falar, tá voando. O Benítez que enganou, né? Muito problema físico. Mas o Vasco não era time pra ser rebaixado. E aquilo foi com o canal. Foi meu primeiro ano com o canal, cobrir um rebaixamento. Ali foi brabo. Mas nenhum pra mim é pior do que 2021. O pior ano da minha vida como vascaíno foi 2021. Foi não ter voltado. Porque não voltar e da forma que foi. Foi assim, e o Vasco teve uma eleição muito conturbada no final do ano, tipo o Lula e Bolsonaro, um racha de Levenciano e Salgado, e isso passou pra torcida. Tem vascaíno que não gosta do outro porque vota diferente, tem canal de Vasco que apoia um candidato Separou a torcida. E eu passei a ser muito atacado porque eu não gosto de política, eu não me envolvo, e aí naturalmente se você não fala é porque tu é de situação. É o argumento que se usa. Eu não sabia dessa porra não, da política, então foi disparado o pior ano da minha vida como vascaíno, porque assim, normalmente
cair já é uma merda, mas sempre volta normalmente, até tranquilo no ano seguinte. Mano, caiu e nem subiu. Foi um negócio assim, eu imaginei assustador. que tu fosse falar isso. Foi o pior não foi da nem ter minha vida. caído, foi não ter subido no mesmo ano. E esse 2022 foi punk também. Porque foi assim, cara, o Vasco não sofreu muito nesses 2 últimos anos. Por quê? Quem fala muito isso é o Edu. É o Edu Semblano. Por que 2022 foi surreal? Porque assim, você tá vendo teu clube destruído e surge uma luzaça no fim do turno que é a SAF. E o Vasco começa o brasileiro 13 jogos invicto, fala, subiu, acabou. SAF vai aprovar no meio do ano, porra, do meio pro final já tô montando o time pro ano que vem, vou sofrer meio ano. Porra, e do nada o Vasco empina pra baixo, aí começa a briga pra aprovar a SAF, os caras tentam ação na justiça, leva pra Alerj, aí porra, um pandemônio no Vasco. A política volta a atrapalhar e os jogadores começam também a entregar os pontos e tu fala, caraca, irmão, dito como a Série B mais difícil de todos os tempos tava sendo a mais fácil e a gente vai entregar, cara. O Vasco chegou a estar 10 pontos do quinto e de repente o time não classifica. Com a SAF para aprovar e tu numa expectativa absurda para 2023. Porra, mano, tanto que o jogo do Ituano eu sofri tanto como no título da Copa do Brasil de 2011. Em termos de tensão, eu tava todo me tremendo no sofá, com medo do Ituano qualquer hora fazer um gol. E o Vasco faz o gol logo no começo. E tem aquele sofrimento. O Thiago Rodrigues fazendo milagres. 2022 também, não sei o que foi pior, cara, porque... o 2022 te marcou isso. É um ano de... Tanto vou até contar um bastidor aqui, pessoal. Eu nunca tive problema com peso na minha vida, até porque eu fui atleta. Em 2020, pela primeira vez, eu ganhei um pouco de peso. E aí, quando foi em junho, eu falei, caraca, mano, ganhei peso, louco, tem que parar com isso. Aí eu fiz todo um trabalho, meados de 21, sequei. Tanto que mais viagens, quem foi lá pra Fortaleza em janeiro, eu tô seco, tô forte, nem tinha muita massa, primeira vez ganhei massa. Quando eu começo o podcast em maio, tô troncudinho e magro. 22. O Vasco, quando entra nesse rolê de começa a dar tudo errado, não vai subir, e porra, nego te xingando, eu cobrindo já 2 anos Série B, e torcedor, eu falei, nego também vai largar, começa a juntar pessoal, profissional. Eu me envolvi em mais uma atividade, que eu criei um podcast naquele ano, então eu tava indo pra Barra 2 vezes por semana, fazendo agenda, aumentei minha carga, comecei a me entupir de energético e chocolate. Eu engordei 13 quilos e perdi 6 quilos de massa magra. Porra, trocou. Quase 19. Quase 19. Peso é comigo. Essa área você pode falar comigo. Que eu tenho 53 anos de peso. Arrebentou minha saúde, cara. Eu tava mal de cabeça. Eu tava no ponto de parar de gravar vídeo, porque minha saúde mental foi pro ralo. Aí teve essa parada do Bolsonaro no final do ano. Imagina também. a saúde mental dos jogadores. Com a responsabilidade de ter que subir. São Januário entupido todo jogo. Os últimos jogos eu parei de ir. Meu irmão. Porque eu falei, se der uma merda, eu tô aqui, não vai querer me cobrar e vai dar merda. Eu falei, melhor nem ir, tá cara, perigoso. Imagina a cabeça dos caras. Aquele jogo do Sampaio. Porra, que ele confirmava o acesso, tá na mão, tu toma uma virada no minuto final, é surreal. Aquele jogo do Sampaio... E as imagens tu vê, os torcedores chorando pra caramba. Tá maluco, foi tipo cara. um rebaixamento naquele jogo. É isso aí. Imagina o psicológico dos caras depois daquele jogo. Cara, a galera não... Uma operação fodida. Não, a galera pensa muito no que tá acontecendo ali, no jogo em si, na atitude, eu digo física, tática, técnica. Cara, mas aqui, naquele momento do jogo... Acho que qual foi o jogo anterior do Sampaio? Foi um jogo fora. Não, depois de Sampaio... Não, anterior ao Sampaio. Eu lembro se foi Foi Criciúma... o Sport? Não, o Sport foi... Foi antes. Foi Sport, Criciúma, foi por aí. Irmão, do O Sport... jogo da Ilha do Retiro foi brabo também. Do Sport pra frente, só psicológico. Pra trás, do Operário pra frente. Do Operário pra frente. Que é da virada com os 2 gols do Alex Teixeira. Caraca. Começa ali o Calvário. Meu irmão, é só o psicológico dos caras. Só a cabeça dos caras. Porque na cabeça da gente, Fernando, eu já tinha entregado os pontos. Eu falei, não vai subir. Porra, meu irmão. É um elenco amarelão. Os caras estão sentindo... Porque isso que você tá falando, a visão que eu tinha de fora é os caras não estão aguentando a pressão. Você vê que era nítido que o Vasco era melhor que os outros times, até pra você ver a qualidade... Mas os caras estavam numa pressão absurda, porque literalmente é isso, cara. Tá na mão da gente, o Vasco querendo voltar a ter um ano de alegria que a SAF tá aprovando. Se não subir do jeito que tava já tudo encaminhado, ele vai querer matar a gente.
Então é nessas horas que tu separa o cara casca-grossa do moleque. Mas é difícil. Claro que é, Mesmo pô. o mais casca-grossa não consegue levar. Por quê? O futebol é um esporte coletivo. Sim. É um esporte coletivo que, normalmente, 7 levam 4. 6, dependendo de quem sejam 6, levam os outros 5. Mas se começar a pender pro outro lado, não dá pra levar. Acaba sendo levado. Entende o que eu tô te falando? Entendi. E não tem como. E acaba indo todo mundo no mesmo barco, na mesma leva. E quando as coisas não acontecem e os caras que estão mal psicologicamente estão em pontos decisivos, porque o futebol tem pontos decisivos, tem locais decisivos do jogo. Isso pode influenciar tanto negativamente quanto positivamente. Se o cara tá, por exemplo, tá na frente, beleza, não vamos fazer gol. Mas a gente aqui atrás tá segurando, se for 0-0 pra mim tá bom. Se for o contrário, fodeu. Não tô falando que latinha, não. Tô falando que o jogo tem momentos, tem fases que isso propicia esse tipo de coisa. E, meu irmão, se não tiver esse equilíbrio dentro da parte psicológica com um número razoável de atletas, vai dar merda. Vai dar merda. Pode estar todo mundo mal fisicamente. Mas se o psicológico estiver na ponta dos cascos, aguentando, segurando a pressão, leva. Não sou o primeiro que diz isso, não sou dono da verdade, mas outras pessoas muito mais qualificadas que eu vieram aqui e disseram isso. Até o próprio Paulo Ribeiro falou que o seu psicológico consegue, ainda mais num esporte coletivo como é o futebol. Só que pelo que eu via nos caras do Vasco, estavam fodidos. Tá. Fudido. E a gente até brinca que foi um acesso culposo, sem intenção de subir. Porque foi, inclusive, se você pega, inclusive, a pontuação, um campeonato pra trás, o Vasco não tinha pontuação pra subir. Nem Vasco, nem Bahia, nem Grêmio. A nota de corte esse ano foi mais baixa. Entendi. Na verdade, a gente subiu por deficiência do quinto pra baixo. Verdade. Então, foi entre aspas, a melhor Série B de todos os tempos. Mas quarto foi mais baixo. Com o menor... O Cruzeiro só que ele levou de lambuja. Lambeu todo mundo. Mas tanto é que o Vasco ainda acaba o campeonato na frente do Bahia. Isso. E eu vou te falar uma parada. Eu vi alguns jogos do Cruzeiro. Não vi tanto para ter capacidade de falar tecnicamente. Mas em termos de intensidade, eu não vi nenhum time tão intenso como o Cruzeiro na Série B. Paulo Pesolano e elenco montado pra jogar a Série B. Irmão, eu vi Vasco e Cruzeiro lá. Cara, pô, irmão, os caras passaram por cima fisicamente. Não tô falando que o Vasco estava mal fisicamente, mas a intensidade do Cruzeiro era uma coisa louca. Todo jogo. Uma coisa absurda. Mas Série B se joga com um time de Operário. Os moleques dividiam 3, 4, 5 vezes, levantavam. O Zé Ivaldo, pô. Cara, absurdo. Meu irmão, os caras atropelavam todo mundo. Mas era do Cruzeiro, Zé Ivaldo, Brock, 2 armários, pô. Compadre, assim, os moleques da frente, o Cruzeiro, ou o treinador uruguaio lá, se ele conseguisse Muito fazer... bom. Mas se ele conseguisse fazer isso com uma equipe qualificada tecnicamente, compadre, ganhar dos caras vai ser E tu muito olha difícil. o time do Cruzeiro no papel, quem tem ele de renome? Ninguém. É No verdade. papel, o time do Vasco era melhor, do Grêmio nem se fala. Do Sim. Bahia tinha mais nome do que o time do Cruzeiro. Sim. Tanto é que muita gente achava que o Cruzeiro não subia de novo. Irmão, Mas com o trabalho do Pesolano, o Cruzeiro fez um jogo duríssimo com o Fluminense na Copa do Brasil. Que o placar foi até mentiroso no Mineirão. a intensidade dos moleques era sacanagem. Sacanagem, assim. Poucas vezes eu vi um time no Brasil jogar com aquela intensidade, e a gente sabe que hoje isso faz muita diferença dentro do jogo, né, cara? Com certeza. Ainda mais num campeonato como a Série B. Cara, acho que